Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Futuro Talks, o quadro em que eu recebo as pessoas que pensam, trabalham e fazem a saúde do nosso país. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e também fundadora do Futuro da Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a transformação digital na saúde. E antes de eu apresentar o meu convidado para vocês, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações. O Futuro Talks tem apoio do Grupo Fleury e da farmacêutica Roche. Bom, agora eu vou falar um pouco do currículo do meu convidado que já está aqui com a gente. Ele acumula mais de 25 anos de experiência em cargos executivos, tendo desempenhado alguns deles na Ambev. Sua trajetória inclui uma década na China, onde atuou como vice-presidente de integração comercial. Depois, ele assumiu o cargo de CEO do aplicativo Zé Delivery. Em paralelo, ele também é investidor de diversas empresas e vai compartilhar um pouco disso aqui com a gente. Ele acabou de assumir a posição de CEO da Memed, onde lidera a missão de impulsionar o plano de negócios da empresa para novos horizontes. Estamos curiosos para isso. Queria dar as boas-vindas ao Rodolfo Chung. Seja muito bem-vindo. Natália, que prazer. Muito obrigado por me receber, Natália. Chung, eu queria já começar entendendo um pouco esse novo cenário da Memed com a sua chegada, né? A Memed, ela é conhecida por ser uma das principais referências em prescrição digital no país. Eu sei que as atividades se expandiram desde a criação e agora com a sua chegada, acho que é trazer mais novidades. Então, conta um pouco Verdade. desse desafio aqui pra gente da nova Memed. Eu tô encantado, assim, né? Para mim é uma transição de indústria muito grande. E eu tenho, assim, primeira coisa, um apreço muito grande pela história, pela jornada da Memed. Tem mais de 10 anos, né? Até se consolidar. Hoje ela é praticamente sinônimo de categoria, né? A gente estima que a gente tem um share muito grande de prescrições digitais, só que as prescrições digitais ainda é muito pouco do Brasil. Principalmente eu que vejo fora, né? Minha experiência na Austrália e em outros lugares, não tem dúvida que não tem volta e que vai ser 10, 20, 30, 40, 50. Um dia, quem sabe, até a totalidade das prescrições vão ser digitais, né? A gente sabe que é a direção, é o futuro. E essa jornada de 10 anos da Memed realmente tem muitos aprendizados. Tem aprendizados com erros, com acertos, né? E a gente, para mim, tem sido fascinante aprender, né? Conviver com o fundador, conviver com um time que está lá faz muito tempo. Mas eu sinto que está num ponto de inflexão. Eu sinto que, assim, tudo que a gente aprendeu trouxe a gente até aqui, né? E que a gente vai transformar. É um novo começo, assim, de realmente descomoditizar a pressão digital e trazer ela para ser muito mais do que ela foi até hoje. Então, eu estou bastante animado com essa jornada. Acho que aqui ao longo da nossa conversa você vai ter a oportunidade de trazer mais detalhes, porque a gente está curioso para saber assim para onde exatamente vão esses caminhos da Memed. Mas antes eu queria trazer um pouco da sua trajetória, né? Você tem uma grande experiência com o olhar para o cliente. Você foi o CEO do Zé Delivery, que explodiu Verdade. também durante a pandemia. Na saúde sempre tem um debate, né? Do que a gente pode trazer de fora para ajudar a melhorar a saúde, seja para melhorar a interoperabilidade, seja para trazer novos insights, seja para escala. Então, o que você acredita que da tua experiência a gente vai conseguir aqui trazer para a saúde? Obrigado. Assim, eu realmente, assim, minha formação é de humanas, eu sempre trabalhei muito com marketing, eu tenho uma paixão por pessoas, né? Uma paixão por consumidores. E eu sempre penso muito assim, como, né, no marketing, como mudar os hábitos do consumidor. E uma coisa que eu aprendi é que mudanças incrementais, elas não são suficientes para mudar os hábitos das pessoas, nem dos médicos, nesse nosso caso, nem dos pacientes. E você precisa de grandes razões, 10 vezes melhor, uma solução muito diferente para que você consiga mudar o hábito das pessoas. Essa experiência do Zé Delivery foi fantástica, porque para a gente convencer as pessoas de que talvez seja mais inteligente ou mais cômodo, ao invés dela ir no atacarejo, no supermercado, no mercadinho, ela pedir online a cerveja, né? Isso demanda uma mudança de pensamento muito grande, né? Uma coisa é fácil, quando você está numa festa, acaba a cerveja no fim da festa e o seu único jeito é pedir no Zé. Mas o Zé ele conseguiu mudar o hábito das pessoas. Eu conto uma história de que em várias cidades a frequência média de pedidos no Zé é de 4 vezes ao mês.
Quando uma pessoa pede 4 vezes ao mês, quando a média é 4 vezes, é porque teve gente que pediu 10 vezes, para a média ser 4. Agora, a pessoa que pediu 10 vezes, eu tenho certeza que ela não foi em 10 festas que acabou a cerveja e ela pediu Zé Delivery. É porque ela mudou o jeito dela comprar cerveja e ela não vai mais no supermercado comprar cerveja, né? Então, a gente consegue, sim, fundamentalmente alterar o hábito das pessoas, e eu acho que você precisa pensar muito nas dores dela, nos motivadores dela para conseguir fazer isso. Então, esse olhar, talvez eu consiga transferir para a saúde, para entender as dores de décadas, de muito tempo, do médico, da indústria farmacêutica, do paciente, e talvez ver o que a gente consegue fazer para que realmente mude um jeito antigo de se fazer as coisas. No nosso caso, provavelmente, o grande desafio é fazer prescrições analógicas. Ou seja, no papel, né? No papel, né, na caneta. Ou muitas vezes ela é digital, mas não é. Quando você digita num texto livre, num processador de texto e imprime. Não é digital, Não. né? Mas ela tem suas vantagens, é maravilhoso. Assim, hoje, muitos médicos ainda hoje sempre vão fazer dessa forma, que é cômodo, que é prático. Para mudar isso, não basta ter um software que é um pouquinho mais rápido, que é um pouquinho melhor. Você tem que ter uma razão totalmente diferente. E é esse que é o meu fascínio. O que eu vou conseguir reinventar para que a gente realmente impulsione a digitalização? Que é um pouco o ponto que você trouxe, né? Não é uma mudança incremental, é uma mudança nunca vai radical. conseguir. Entendi. Isso envolve mexer também com cultura, mas não só com cultura, mas também com o valor que você entrega. Você tem que começar a mostrar que faz diferença mudar, né? Com certeza. Mas a outra coisa da sua pergunta é que eu penso muito em modelo de negócio, em como que você monta um negócio, como que você monta um modelo de negócio, né? E o Zé Delivery, que você citou, também é um caso emblemático de que a gente reviu toda a cadeia de varejo e a gente fez de uma forma totalmente diferente do jeito que era feito, né? Eu sempre falo que o Zé ele conectava consumidores, entregadores, né? Vendedores, que são as adeguinhas de bairros, mini-mercados, né? E a indústria, que produz, né, um energético, um uísque, uma cerveja, né? E ela olha para essa cadeia inteira, entende onde ela consegue criar valor, quem tem mais disponibilidade de aportar recursos e criar valor. E a gente sabe que não adianta apertar a última gota de sangue no motoboy, porque lá é o elo fraco da cadeia. Né? A corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. É uma frase que eu aprendi na China. Né? E talvez eu consiga transferir isso para a saúde. Se eu conseguir examinar toda a cadeia da jornada inteira, a gente consegue interpretar quem é que gera qual valor, quem que poderia se beneficiar da digitalização, né? Então, talvez esses pensamentos de negócios, de modelo de negócio, talvez tenha espaço para a gente achar mudanças significativas em saúde também. Chung, agora eu vou ter que fazer a pergunta que provavelmente todo mundo que está assistindo está pensando, né? Bom, você traz aqui uma pessoa que era do Zé Delivery, que tem essa experiência toda em fazer essa transformação, em trabalhar com varejo. A Memed vai entrar no varejo? Olha, essa é a pergunta que eu mais recebo. E eu acho que é engraçado, porque realmente precisa explicar. Porque imagina que uma pessoa vê, a Memed contratou o ex-CEO do Zé Delivery. Pronto, então a Memed vai fazer o Zé Delivery dos remédios, talvez. Exato, é isso. E, na verdade, é diametralmente o oposto. Eu acho que o que eu trago é um conhecimento, eu conheço bastante, então, de e-commerce, de varejo, né? E eu sei que você precisa de escala. Eu sei a complexidade que é gerar operações. Imagina que no varejo de bebidas eram 300, 400 SKUs. Em farmácia é muito mais do que isso, né? 4, 5 mil SKUs. Então, eu sei a complexidade de gerar, eu sei a importância da escala, e a escala não é nacional, a escala é local, é bairro a bairro, cidade a cidade, que você tem que ter escala. Eu sei as dificuldades de operacionar o delivery, gerir motoboy, o nível de satisfação dos entregadores, né? E eu acho que é por isso que eu acho que não é o core da Memed. A Memed não deveria fazer isso. A Memed deveria procurar os melhores parceiros. Quem realmente já entende de farmácia, quem já entende de varejo farmacêutico, né? Quem tem a capacidade de operação, quem entende de marketplace. Eu acho que são esses os parceiros que a gente tem que trazer. Na jornada do paciente, não tenho dúvida que faz sentido você conectar a prescrição com o varejo. Agora, eu acho que a gente é muito melhor parceirizando do que querendo fazer tudo sozinho.
E aí, pensando mais especificamente nesse parceirizar, né, que você traz, como fazer isso? É trazer para perto as redes de farmácia, trazer para perto a indústria farmacêutica, começar a entregar valor de que forma? Eu acho que essa palavra de parceirizar, ela vai ser muito importante daqui para frente na Memed. Uhum. Né? A gente tem a consciência de que tem muito valor no que a gente faz. A gente faz prescrição bem feito. Dá para fazer muito melhor, mas a gente já faz muito bem feita a prescrição. E eu tenho a consciência de que muitos atores no ecossistema, eles se beneficiariam demais. Eles adorariam poder articular com a gente, trabalhar junto, ter acesso às prescrições médicas. É óbvio que muda totalmente o patamar para um varejo. Agora a gente está falando de varejo de farmacêutico, né? Para uma farmácia, ela não precisa esperar o paciente pegar o carro, sair andando de ônibus em farmácia na rua, pesquisando o preço. Se ela pudesse se antecipar na jornada e atingir ele, conversar com ele assim que ele sai do consultório, no momento que ele tem a prescrição, que ele fala assim, nossa, agora eu tenho que comprar um monte de remédio que não estava no orçamento, como é que eu vou fazer isso? Onde vai ser mais barato? Qual que eu realmente preciso? O que eu posso trocar por genérico? O que eu posso? O que eu não posso? Se ele conseguir falar com ele naquele momento, é muito mais eficiente. É muito menos fricção na jornada inteira. Então eu sei que tem um poder na prescrição de se conectar com o varejo, né? E o que eu quero é facilitar essa ponte. Você pode ser essa ponte. Absolutamente. Então eu quero muito abrir a Memed para quem consegue criar valor em cima da gente. Né? E eu acho que eu quero ajudar. E a gente está falando de varejo, mas vai ter em outros lugares. A indústria farmacêutica, por exemplo, também faz sentido dentro dessa estratégia? Com certeza, né? E a indústria de exames de laboratório, por exemplo. Também. Imagina que o médico acabou de receitar uma endoscopia. O paciente não sabe por onde começar. Né? É claro que eu consigo fazer a ponte. É claro que eu consigo fazer essa jornada ter menos fricção. E que quando ele clica no botão e ele chega num laboratório específico para fazer exame, ele não precisa contar tudo de novo, explicar qual que é o exame, uploadar e dar o CPF dele de novo e dar todas as informações. Podia ser muito mais fluida essa jornada. Então eu acredito que faz sentido muitos atores do setor de saúde se conectarem com a Memed. Perfeito. Eu estava ouvindo um podcast, estava estudando, né, para a sua vinda aqui, e eu vi um podcast que você participou, que você contou um pouco da sua experiência na China, em como culturalmente lá o relacionamento de longo prazo é cultivado, não necessariamente as relações comerciais pontuais. Como desenvolver isso? Você acha que o Brasil, eu sei que você está agora chegando, né, no setor da saúde especificamente, mas a gente está mais preparado para essas relações comerciais de longo prazo? Como desenvolvê-las? Olha, esses 10 anos na China realmente foram muito marcantes para mim como profissional, para mim como pessoa. Muda a pessoa, né? Eu sou diferente hoje dessa experiência que eu tive morando de 2007 a 2017 em Xangai, né? E eu arrisco a dizer que a Ambev se transformou nessa experiência da China. Hoje, a AB InBev, ela tem uma operação na China, ela começou do nada, mas hoje ela tem uma operação na China praticamente o tamanho da Ambev do Brasil. São 50 mil funcionários, 38 fábricas de cerveja. Né? É enorme, sempre construído por executivos brasileiros, sempre foram executivos brasileiros que tocaram. Né? E uma das grandes lições que eu me arriscaria a dizer que a Ambev teve lá foi esse pensamento de longo prazo, que é uma das coisas que transformou a Ambev, o jeito dela pensar. Né? Inclusive eu vejo as marcas disso hoje no mundo inteiro. A gente aprendeu. O presidente da AB InBev Global foi presidente da China. O presidente da Ambev brasileira foi presidente da China. Então todos eles... Foi uma escola. A China foi uma escola. Né? E essa é uma das coisas principais que a gente aprendeu. A gente aprendeu a palavra guanxi. Guanxi significa relacionamento. Né? E na China sempre foi muito claro, foi um trauma para a Ambev quando ela chegou na China, de que um bom contrato não é aquele que você ganha e o outro perde. Esse é um contrato muito ruim. O bom contrato é aquele que é ganha-ganha. Os nossos distribuidores na China, eles estão com a gente há 20 anos. Né? Então, sempre foi uma relação de longuíssimo prazo, em que você cria valor para os dois lados. Né? Na China é muito baseado em confiança, é muito baseado em relacionamento. Né? E isso mudou diametralmente como a Ambev pensava. Né? E me mudou como eu penso. Então, eu tenho certeza que parcerias de longo prazo, baseadas em confiança, são muito mais sustentáveis. E a jornada da saúde é uma jornada de longo prazo. Sim. Né? Então, para mim, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido esse jeito de pensar, em que você não espreme o parceiro comercial, o fornecedor no gota de sangue, você sempre pensa em como montar um modelo de negócio que todos saiam ganhando.
É que às vezes as startups e as health techs, né, pensando na saúde, acabam um pouco pressionadas pela velocidade, né? Elas precisam dar o resultado no curto prazo, porque elas têm Claro, investidores. Então, é difícil às vezes fazer esse equilíbrio, né? é bem difícil, mas eu acho que a boa notícia é que essa pressão imediatista, ela tem arrefecido. Uhum, As pessoas têm entendido que essas teses elas são muito fugais e que elas têm que ser mais sólidas, né? E que no final das contas os fundos eles têm uma duração maior, cada vez maior, e o horizonte para você ter o exit cada vez maior, né? A Memed está há 10 anos, né? Então não adiantava ter um plano de 2, 3 anos, né? uhum. Eu acabei de chegar e a minha prioridade tem sido articular a estratégia de longo prazo, né? Eu posso falar o que a gente vai fazer em 24, mas ela depende muito da visão que a gente traçou para daqui 5, 10 anos para a Memed. Então, eu quero trazer muito o pensamento de longo prazo, né? Nossa, sabe que o governo da China, Hum, né, um dos efeitos de não ter a democracia, hum. que é terrível não ter democracia, mas tem uma coisa positiva, que eles conseguem pensar a longuíssimo prazo. Os planos deles são de longuíssimos prazos, né? Então, tem uma coisa que é famosa, que é o plano quinquenal Hum. na China, em que o governo ele decide as metas dos próximos 5 anos, de uma vez só, né? E eu acho que esse pensamento de longo prazo faz bastante sentido na saúde. E agora, pensando nesse pensamento de longo prazo na MEMED, vai estar mais no norte de vocês trabalhar o B2B ou o B2C? Onde que estão, assim, os seus esforços? Olha, para a gente, o B2B e o B2C significa... O B2B significa quando a gente é, é adotado, o médico usa a prescrição digital através de softwares de prontuários, né? Ou através do padrão da clínica ou através do padrão do hospital, né? O hospital decidiu que todos os médicos usam esse sistema. A gente chama isso de B2B, porque Tá. você precisa convencer o hospital, a direção do hospital, a direção é, do software a É uma integrar. grande conta. É uma grande conta, Uhum. exatamente. E o B2C é na clínica, uma a uma, no médico da clínica particular, uma a uma, que ele tem autonomia, ou muitas vezes ele está, mas ele tem autonomia de decidir qual software ele vai usar, qual a ferramenta que ele vai usar. E aí você tem que falar direto com o médico para contar a sua proposta de valor para o médico. Isso nunca vai mudar. Sempre vão ter as duas coisas. Sempre vão ter as duas coisas. E a Memed, ela quer ser o padrão. Ela quer ser o líder de mercado, né? O sinônimo de categoria. Então, para a gente é impossível ir só para um lado ou só para o outro. A gente vai querer ir para os dois lados. É diferente. Uhum. No B2C, a única coisa que importa é você ser o melhor serviço para o médico. O melhor custo-benefício, trazer os maiores funcionalidades para o médico. No B2B, o médico é extremamente importante. Mas, além disso, será que você está trazendo benefício para o operador de saúde? Será que você está trazendo benefício para a diretoria do hospital? A diretoria do hospital provavelmente ela quer dados, ela quer controlar a sinistralidade, né? São Uhum. outras coisas que ela quer. Então, eu acho que o benefício que a gente traz é diferente e a gente vai ter que trabalhar os dois. Os dois. Em paralelo. Agora, Os e o dois. paciente, Chung, vai entrar no radar de vocês? Eu entendo que ele, obviamente, está 100% incluído nessa jornada, mas vai ter alguma comunicação específica Olha, para ele? a gente tem uma ambição. A gente tem uma ambição que um dia o paciente vai chegar para o médico e ele vai falar assim: doutor, ao invés do papel, você não pode me mandar a sua Memed? É minha visão. Uhum. Porque eu quero criar tanto benefício para o paciente que ele tenha consciência de que quando o médico manda a prescrição digital para ele, é muito melhor do que o papelzinho que ele vai perder eventualmente, né? Não só porque ele não vai perder, mas porque lá vai ter muito mais conteúdo. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas Uhum. sim, eu acho que o paciente ele vai sentir um dia, se a gente completar nossa jornada de produto, de desenvolvimento de produto, ele vai sentir um dia que é infinitamente melhor uma prescrição Memed do que as alternativas, a chegar ao ponto que ele vai pedir. E aí você fecha o ciclo do flywheel. É bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para o hospital. Daí a gente vai ganhar atração, na minha visão. É legal já falar agora, talvez, não só do conteúdo, mas dessa mudança cultural, né? Assim, relembrando um pouco, o médico, de modo geral, ele sempre foi relativamente resistente à adoção da tecnologia, né? A gente tem um exemplo clássico, emblemático, que foi a autorização da telemedicina em 2019, que teve uma resistência enorme, que depois ela veio autorizada por causa da pandemia, e aí ficou muito claro de que não dá para a gente virar as costas para a tecnologia, para o que vem junto com ela.
Mas ainda assim, você trouxe aqui no começo da nossa conversa, né? O médico ele adota assim a prescrição digital, mas tem muitos que ainda imprimem o papel, ainda dependem de toda essa situação. Você acha que a gente está nesse caminho, dessa jornada de que culturalmente não vai fazer mais sentido imprimir o papel? Não, mas eu acho que a responsabilidade é da MEMED de aumentar a adoção da prescrição digital no Brasil e não do médico, Tá. né? Eu acho que hoje a gente é marginalmente melhor do que uma prescrição no papel. Sim, a gente não tem o erro de digitação, a gente tem uma certa inteligência, a gente é mais rápido, né? Mas também o médico vai ter que abrir um outro software, vai ter que clicar aqui, vai ter que autenticar digitalmente, então tem suas fricções, né? Então a gente é melhor, mas a gente não é 100 vezes melhor, 10 vezes melhor. E eu enxergo um caminho para a gente ser 10 vezes melhor. E se a gente for 10 vezes melhor, né, no livro Zero to One, aí sim você muda o hábito do médico. Então eu enxergo que a gente está indo nessa jornada, né, para que a gente não seja utilizado apenas na telemedicina ou apenas quando o médico está fora do consultório, para que a gente seja utilizado em todos os use cases, né, em todas as utilizações que ele tenha. Na clínica, no SUS, no hospital particular, no hospital público, em todos os lugares, porque muitas vezes o médico navega em vários ambientes, né? Em todos eles, eu quero ser bom o suficiente a ele usar a prescrição digital. Então, além de você prescrever, você pensa em trazer outros elementos dentro dessa história. Por exemplo, inteligência artificial, ajudando a balizar a decisão. Eu acho que tem bastante espaço para isso. Já usa inteligência artificial ou não? Olha, não usamos e é a maior oportunidade que a gente tem, né? Mas esse é um ponto bem delicado, porque ele tem que ser feito junto com os médicos. Isso é uma área assim, extremamente técnica, cheio de armadilhas, né? Inclusive, eu acho que a MEMED tem que achar os melhores parceiros, né? E com calma, sem afobação, sem ser antes do próprio tempo, eu acho, trabalhar na maturação dessa tecnologia sempre junto com os médicos. Eu acho que os médicos têm que liderar esse movimento, né? A gente vai ser uma interface, mas o médico precisa entender o benefício, ele precisa desenvolver essa inteligência artificial, né? E ele precisa estar confortável em utilizar. Eu não acho que a gente vai ver isso no curtíssimo prazo. Acho que é uma jornada longa de maturação dessa tecnologia de adoção, porque a área de saúde é a mais sensível. Então, eu entendo que ela seja uma das últimas a serem adotadas pela sensibilidade que ela tem. Não acho que vale a pena a gente correr na frente do nosso tempo, mas vale a pena a gente estar desenvolvendo. Agora, lá na frente, no futuro, é óbvio que a gente pensa em ter uma ferramenta que vai ajudar o médico a tomar as melhores decisões. Absolutamente vai ajudar ele a tomar as melhores decisões. Eu gosto dos exercícios de futurologia. Eu sei que eles não estão aqui ainda, mas é isso, assim, de você digitar ali na hora que você está digitando o remédio, a prescrição, e de repente a prescrição aparece, ó, isso aqui interage com isso aqui. Ou talvez esse aqui não é o melhor remédio para você. Talvez você tenha... Nesse nível a gente já faz. Interação medicamentosa, conseguir sugerir complementos da receita. Eu sei que você prescreveu esse remédio, é claro que vai gerar efeitos colaterais que você precisa mitigar com os outros remédios. Então, isso eu acho que essa inteligência já tem. Esse protocolo a gente já consegue. A gente tem um corpo de inteligência clínica formado por farmacêuticos e médicos que ele é o core da MEMED. A MEMED ela não é só uma lista de remédios, ela tem essa inteligência, né? Agora, a ponto de ajudar um médico a diagnosticar e escolher o melhor remédio, ali é que eu acho que a gente tem que fazer junto com o médico. É ele que vai definir seu próprio protocolo, o hospital que vai definir o próprio protocolo, e a gente tem que só viabilizar. Mas tornar essa inteligência vai sempre ser uma palavra muito importante na característica, né, na proposta de valor da MEMED. Sempre. Né? Um dia, talvez, com inteligência artificial. Hoje, sempre usando o corpo clínico que a gente tem. E Chung, agora pensando nos outros desafios que a gente tem dentro da saúde, né? Um deles é a utilização dos dados e não só utilizar os dados, mas pensar nesses dados e trazer insights a partir deles para que eles, né, balizem decisões que envolvem custos, decisões que envolvem melhores práticas. Hoje, ou talvez no seu norte de futuro médio prazo, está no radar da MEMED começar a ter esses dados para ajudar a fornecer esse tipo de insight? Demais. Eu acho que a sensibilidade é nos dados serem individualizados, que a gente tem que absolutamente proteger a confidencialidade da relação médico-paciente. A gente tem que proteger a privacidade do médico, a privacidade do paciente. Então, dados, às vezes granulares, eles têm
essa condição que a gente tem que ser muito ético e tem que respeitar. Mas inteligência, que é tirar os insights dos dados, esse eu acho que a gente tem que ir muito a fundo. A gente tem uma base de dados enorme, né? A gente tem a possibilidade de ter acesso a todas as prescrições, né? E dá para tirar muito, muito insight, muito aprendizado, que realmente tem poder de impactar a sociedade no curto prazo. Então, por exemplo, qual que talvez seja um dos jeitos mais fáceis, mais rápidos de você identificar uma nova epidemia? Uhum. Se você vê um pico de spike, um prescrição. pico de prescrição de um diagnóstico específico, um remédio específico, talvez a gente seja o primeiro a conseguir ajudar o governo a identificar epidemias. Uhum. Esse, para mim, é um serviço que a MMed tem que fornecer. Eu quero muito poder contribuir, né, na saúde pública nesse um exemplo. Mas existem numerosos exemplos de como a gente pode ajudar a saúde no Brasil com dados. Para mim, a MMed ela tem que estar pronta para dividir esses dados com quem conseguir criar valor em cima deles. E você acha que tem esse potencial de democratizar mais a saúde, sair um pouco, né, de quem tem acesso tem um melhor atendimento? Então, se você tem uma ótima consulta, né, nem todo mundo tem uma consulta de 1 hora. O médico vai ele vai começar a prescrever, às vezes ele nem olha para você. E é uma diferença tão grande, não é? É. Nossa, eu penso muito sobre isso. Eu penso que às vezes você tem uma consulta, sei, de R$ 1.000, em que o médico ele fica 1 hora com você. E você sai encantado, porque o médico, ele te leva ao longo da jornada. Eu já tive algumas experiências que foram, sabe, extremamente positivas, em que o médico, ele te conta tudo sobre o seu diagnóstico, ele te acolhe, ele explica o que está acontecendo com o seu corpo, né? Ele explica o que está acontecendo na doença, né? E aí ele explica remédio a remédio por que ele está dando esse remédio, qual que é o efeito colateral que pode gerar, qual que é o efeito esperado, por que ele tem essa interação com esse outro remédio, e ele vai te explicando como que aplica, né? E ele te explica tudo, e aí ele vai te explicar que só o remédio não vai resolver, você precisa mudar algum hábito alimentar, que você precisa baixar um app para você aprender mais, que você precisa entrar nesse site para estudar um pouquinho mais, ele vai mandar um vídeo de uma coisa que ele fez, né? E essas são as interações que encantam o paciente. Uhum. E ele fica extremamente engajado com o próprio diagnóstico. E aí eu consigo ter certeza que a chance da aderência ao tratamento é muito maior. Porque ele vai estar... Porque tem uma grande dor, né? Ele sai engajado, mas depois, 3, 4 semanas, ele para de tomar remédio. Então, se você tiver um acompanhamento ao longo do tempo, isso vai ser fundamental para aumentar o engajamento e a aderência ao tratamento. No médico particular, ele te dá o WhatsApp dele. Uhum. E aí ele te acompanha, ele pergunta como é que você tá, se está sentindo efeito colateral, está fazendo efeito, vamos mudar a dosagem, né? E você conversa. Mas numa consulta, talvez, de um plano de saúde, do SUS, talvez isso não tenha possibilidade de acontecer. Eu acho que com a tecnologia a gente pode fechar esse gap. A gente pode potencializar o impacto do médico, pode fazer ele ser muito mais eficiente, ele não tem que ficar repetindo tudo. E talvez aquela consulta de 10, 15 minutos, ela na verdade ela pode ser muito maior o impacto dela. Uhum. Né? Você pode colocar na prescrição digital muito mais que uma lista de remédio, muito mais conteúdo, e talvez a prescrição se tornar até um hub do tratamento, de ter holisticamente muito mais informações e conteúdo lá dentro. E não só naquele evento da consulta médica, mas ao longo do tempo. Se ela se transformar numa régua em que no dia 1, dia 5, dia 10, dia 30, você vai recebendo informações, você vai interagindo, para mim isso ia fechar bastante o gap, ia democratizar a saúde de qualidade, né, no Brasil. Eu sonho com isso. Eu acho que a MMed está no centro dessa oportunidade. A gente já tem esse nome de prescrição digital. Se a gente elevar o conceito de prescrição digital, eu acho que a gente consegue ter esse impacto positivo na sociedade. Chung, agora falando de termos mais práticos, assim, do seu dia a dia, né? Você tá chegando, então tá aí no onboarding, mas assim, são muitas mudanças, vários planos, né? Muitas ambições até transformadoras, né? Do cenário que a gente tinha da MMed. Qual que vai ser o teu primeiro passo? Eu sei que a visão é de longo prazo, mas assim, qual que vai ser o seu primeiro feito? Eu cheguei há alguns meses e a primeira coisa que eu fiz foi não fazer nada, só ouvir. Uhum.
Eu passei meses assim, só ouvindo, porque eu acho que você tem que ter uma humildade muito grande de que você não vende saúde. E eu nunca vou ser um médico, então eu acho que eu vou ter que sempre me complementar e me cercar de pessoas que me complementam na tecnicidade, no conhecimento, né? Então a primeira coisa foi me aproximar muito dos médicos da MEMED, eu trouxe mais médicos para a MEMED, os farmacêuticos, né? Passei por uma jornada longa de ouvir, de escuta, né? Uhum. Mas logo depois eu comecei a rearticular a estratégia e entender o papel do futuro da MEMED. Talvez no passado a MEMED era um pouco mais isolada e ela achava que ela conseguia fazer muita coisa sozinha. Então essa é uma chave que eu estou virando. Eu estou colocando a MEMED como um parceirizador, abrindo a MEMED para quem consegue criar valor junto com a gente, né? Sejam as grandes redes de farmácia, sejam os grandes laboratórios de exame, seja a indústria farmacêutica, né? Então, os hospitais. Então, eu estou reposicionando a MEMED, né? Para que a gente crie valor e seja um grande parceirizador. Então, essa mudança de chave é uma coisa que demora para fazer, demanda uma conversa ator a ator, e eu estou disposto a fazer isso ao longo dos próximos meses, desse primeiro ano, né? A gente descobriu na MEMED sabe, a gente chama em inglês de low hanging fruit, né? Uma oportunidade muito fácil, muito óbvia. Eu sinto que eu consigo gerar, que a MEMED consegue gerar um valor muito grande para a indústria farmacêutica. Esse pareceu mais fácil, mais óbvio, né? Porque a gente já conversa com mais de 100 mil médicos, né? E, de certa forma, esse é um grande desafio da indústria farmacêutica. Ela gasta bilhões de reais através do propagandista para fazer isso, mas o propagandista nem consegue chegar no Brasil profundo, né, na cross-especialidade. Então, ainda tem suas limitações. Então, eu enxergo esse papel da gente de poder complementar toda a articulação de promoção médica que a indústria tem, né, e de potencializar o trabalho do propagandista, de potencializar o impacto que eles têm. Ali eu já enxerguei um casamento perfeito, né? Então é óbvio que o médico ele está o dia inteiro prescrevendo remédio, né? Então está no nosso software, usando o nosso software o dia inteiro. Isso tem muito valor para uma indústria farmacêutica que quer conversar com ele, né? E eu acho que ali, por exemplo, é um jeito de já ajustar o modelo de negócio, né? Já conseguir criar valor, né? Já conseguir uma independência financeira grande para a MEMED, para que depois a gente alce esses voos mais ambiciosos. Perfeito. Chung, agora a gente já está chegando no fim da nossa conversa e eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Eu sempre pergunto quais são as pautas, os temas que são importantes da gente prestar atenção, focadas em 2024, mas acho que podem ser macrotemas também, né? São temas que estão relacionados à saúde e que a gente sabe que ainda precisam de um desenvolvimento, né? Tem algum que te vem à mente, assim? Olha, eu estou numa jornada de um aprendizado enorme. Estou fascinado. Eu estou lendo um monte de livro, conversando com um monte de gente. Eu, especificamente, me encantei muito com um dilema na saúde, né? Eu acho que essa democratização, a digitalização do acesso à informação trouxe uma pauta nova. Porque durante milênios e séculos, o médico ele tinha um monopólio da informação. Ele sabia tudo e o paciente não sabia nada. E cabia ao paciente falar sim, doutor, e seguir tudo que ele falava. De repente, eu acho que o paciente ele se empodera de tal maneira que ele tem acesso a todo quanto é conteúdo, né? E existe uma corrente de pessoas que acha que o paciente ele vai conseguir tomar as decisões, ele vai conseguir questionar o médico. E tem gente que fala sobre inteligência artificial, e tem gente que até maneira de pensamento até de que talvez será que o médico vai ser útil, ele vai ser disruptado o papel do médico no futuro? Será que precisa ter médico no futuro? Eu vi tanta gente falando se faz ou não faz sentido o Brasil vai formar mais de 500 mil médicos nos próximos 10 anos, vai dobrar talvez o número de médicos nos próximos 10 anos, se isso faz sentido ou não, ou se é uma profissão que vai ser disruptada e vai estar em declínio, né? E eu pensando sobre isso, eu tenho certeza de que o médico vai ser extremamente importante daqui para o futuro, em que o paciente com maior consciência, né, empoderado, é uma coisa boa para a saúde. Porque, no final das contas, era muito míope que o médico mandava o paciente fazer e achava que estava resolvido o problema. Porque o grande problema no Brasil é a adesão ao tratamento. O paciente tem tanta fricção e ele não entende do que ele está sofrendo e depois de 2 meses ele abandona o tratamento. Não adianta nada o médico saber tudo se o paciente não se engajar, né?
ele, no final das contas, é o senhor do tratamento dele. Ele é que vai decidir se ele vai fazer o tratamento ou não, né? Então, a coisa mais importante não é o médico mandar o paciente fazer uma coisa, é o médico convencer, conscientizar e engajar o paciente. Como que ele vai fazer isso com 5 minutos de consulta médica? Uhum. Então, eu sinto que no futuro, o papel do médico não é só dar o tratamento, mas é engajar o paciente no tratamento, né? E o paciente, ele tem acesso a muitas informações e ele tem muito poder em se auto-engajar e entender isso. Aliás, essa é uma das grandes razões de por que eu entrei na MEMED, porque eu sinto que a MEMED ela vai ajudar nessa jornada de conexão na ligação do médico-paciente, né? De engajamento do paciente, de aumento da adesão ao tratamento e, se tiver adesão ao tratamento, provavelmente uma diminuição na sinistralidade, que provavelmente vai acarretar num enorme problema, né? Um macro problema do Brasil, a sinistralidade e os planos de saúde, né? Quem sabe vai passar por um engajamento maior que vai diminuir o número de internações. Chong, muito legal. Não sei se faz sentido. Faz super. Tô chegando agora aí. Não, faz super. E aí só um aviso, que tem um ditado muito que você já deve ter ouvido, já que você já está no onboarding faz um tempo, que é: quando um bichinho da saúde pica, a gente não sai mais. Eu tô pronto para isso. Então boa sorte. Eu me esforcei muito para estar em saúde, assim, eu tô muito animado de poder trabalhar alguma coisa de propósito, né, de fazer o bem para a sociedade. Tô bem engajado, agora tô bem feliz. Muito legal. Muito obrigada, viu, pela sua Prazer, presença Natália, aqui. é um prazer. Obrigada. Eu também queria agradecer a todos que acompanharam a gente até agora. Se você ainda não assina o canal, não se esqueça de assinar. Até a próxima.